Vocês sabem, né, que as filhas da Virgínia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor, vão passar por uma cirurgia para remoção das amígdalas e também das adenoides, por causa de problemas respiratórios e roncos intensos. Isso, segundo a influenciadora, tem causado dificuldades para as meninas dormirem. E quem vai falar com a gente sobre isso é a doutora Rebeca Mansell, que já está aqui no estúdio. Rebeca, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu já queria saber, primeiro, que tipo de cirurgia é essa? É uma cirurgia simples, não é? O que a gente pode dizer, doutora? Olha, essa é uma cirurgia relativamente simples e corriqueira para o otorrinolaringologista, principalmente, né? Então, a gente considera ela uma cirurgia de baixo porte, né? Uma cirurgia onde, na maior parte das vezes, a criança pode ir para casa até no mesmo dia, né? Dependendo se ela opera na mesma cidade, se é uma criança que não tem outros problemas de saúde, né? Uma cirurgia relativamente rápida, muito comum, muito corriqueira para o otorrinolaringologista. E aí, como que a mãe pode identificar que a criança tem esse probleminha que precisa ser corrigido? Na maior parte das vezes, a cirurgia é feita por um problema obstrutivo, ou seja, as amígdalas e a adenoide ficam tão crescidas, né, a gente chama de hipertróficas, que obstruem a via aérea e o que a criança vai ter é ronco, é dificuldade para respirar. E a gente percebe muito isso, principalmente durante o sono. Então, a criança que ronca e acaba dormindo mal, né? Mas o maior sintoma realmente é o ronco, é a obstrução. Durante o dia, às vezes, pode passar até despercebido. Durante o dia, às vezes, a respiração, você não ouve aquele chiadinho, não, né? Nem sempre. Só se for uma obstrução muito importante, às vezes a gente percebe também a criança respirando pela boca, com a boquinha aberta e fazendo barulho mesmo acordada, né? Principalmente nas crianças pequenas, porque na criança pequena o espaço para respirar é menor. Então, uma obstrução aparece de uma forma mais importante. Né? E ela é recomendada a partir de qual idade? Na verdade, não tem idade, né? A gente pode fazer uma cirurgia de remover a adenoide e as amígdalas em qualquer idade. Mas a idade onde a gente mais frequentemente faz é naquela idade onde mais frequentemente a gente tem uma hipertrofia importante, que é em torno dos 3, 4 aninhos. Mas é isso, não tem idade. Então, algumas vezes a gente opera crianças de 2 anos, abaixo de 2 ou mais velhas. Mas, na maior parte, são crianças entre 3, 4, 5 anos de idade. Que é quando a mãe começa a perceber mesmo, né? Que é quando aparece mais, né? Porque muitas vezes é confundido com, por exemplo, um resfriado. Durante um resfriado isso acontece, né? A adenoide e as amígdalas ficam grandes e causam ronco. Mas passou o resfriado, não está com nenhum outro sintoma e só não respira bem e ronca, né, de uma forma muito contínua, diária. E é normal, assim, remover as duas de uma vez? Remover tudo de uma vez? Ou às vezes remove uma e depois faz outra? Qual que é a orientação, normalmente? Normalmente remove-se a adenoide. Normalmente coincide, ou seja, tem uma hipertrofia. Como é um tecido que é parecido, é um tecido relacionado ao nosso sistema imunológico, as amígdalas e a adenoide ficam crescidas ao mesmo tempo, vamos dizer, né? Mas algumas vezes, principalmente em crianças muito novinhas, abaixo dos 2 anos, pode acontecer de ter uma hipertrofia só de adenoide e as amígdalas não serem aumentadas, né? E a gente vai remover o que precisa ser removido. Mas, na maior parte das vezes, as coisas acontecem juntas e é feito junto a retirada. Agora, para o pessoal de casa entender melhor, como que faz para ver se realmente elas estão aumentadas, né? Um simples exame abrindo a boca, né? Uma análise simples assim no consultório pode ser feita ou não? A amígdala sim, porque a amígdala a gente observa fazendo a horoscopia, que a gente chama, que é olhando a boquinha, né? Agora, a adenoide, a gente só vê, ela fica no fundo do nariz, a gente não vê só olhando com a boca. Aparelhinho não dá pra ver. Não, então o otorrinolaringologista faz um exame que se chama nasofibroscopia, que é um exame onde a gente coloca uma fibra óptica no nariz, e aí a gente olha lá no fundinho do nariz e a gente vai ver, inclusive, o quanto que aquela adenoide está obstruindo a saída do nariz, no fundo, né? Entendi. E por que ela aumenta? O que causa isso? É um tecido normal, que todo mundo tem. É um tecido linfóide, que a gente chama, que é um tecido de defesa do nosso organismo, tá? E isso, a gente tem esse tecido em toda a região da entrada da via aérea e da via digestiva, do nariz e da boca, que é estratégico mesmo para a gente se proteger e formar anticorpos contra vírus e bactérias, né? Então, por isso que fica tão ativo nas crianças, que é quando a gente está conhecendo os vírus e as bactérias e esse tecido está trabalhando demais, então ele fica aumentado. Então, é um tecido que todo mundo tem e tende a diminuir. A adenoide, por exemplo, nós adultos
já não temos mais adenoide. Isso que eu ia te perguntar, é mais comum então nas crianças mesmo, porque eles estão mais em uma atividade maior mesmo. Isso, porque essa é a fase, a idade onde fisiologicamente esses tecidos estão mais ativos mesmo. Por isso que é normal, durante um resfriado, por exemplo, a criança roncar e ficar obstruída, porque esse tecido aumenta e dificulta a passagem. O que acontece é que às vezes ele fica tão aumentado que ele não reduz. Que mais atrapalha do que ajuda, né? Porque ele está obstruindo. Sim, mas existe o caso dele aumentar e depois ele reduz? Sim. O normal é ele aumentar durante o resfriado e depois reduzir. Exatamente, é uma resposta inflamatória, depois ele reduzir. Por isso que a gente não sai correndo operando adenoide e amígdala durante um resfriado, né? Durante um episódio agudo. Então ele pode acontecer em crianças que ficam resfriadas frequentemente também? Esse pode ser um sinal, inclusive. A gente parece que a criança está sempre resfriada, mas na verdade tem uma hipertrofia, né, um aumento persistente da adenoide e da amígdala. Então, esse também pode ser um sinal de alerta aí para os pais. A gente soube de um caso de a filha de uma amiga nossa que ela tinha olheira. Então, isso também é um sinal, né? Porque, quer dizer, a criança está dormindo mal e, de repente, é por causa disso também. Então, assim, quando a criança está dormindo mal, uma coisa super importante é os pais observarem o sono, né? Normalmente as crianças dormem antes da gente, no horário, né? Então, depois que a criança já está dormindo, muitas vezes dormindo no próprio quarto, vale a pena dar uma olhadinha e ver como é que está o sono da criança. Se ela está fazendo barulho, principalmente, para dormir. Porque, às vezes, a gente não percebe, né? Porque está em outro quarto, ou tem crianças que dormem muito tarde, praticamente junto com os pais, né? Ou os pais têm um sono mais pesado. Então, o sono agitado, a noite mal dormida e principalmente o barulho para respirar pode indicar que esse é o problema, né? Agora, o que acontece se as amígdalas e as adenoides não forem removidas? O que pode acontecer com essa criança? Se a gente não remove, na maior parte das vezes, o sintoma às vezes vai ficando um pouco melhor conforme a criança vai crescendo, porque o espaço da via aérea vai melhorando. Por outro lado, o fato de respirar muito mal durante um tempo muito grande pode trazer, primeiro, disfunções do sono, né? Então, a qualidade do sono, a criança passa a ter dificuldade até no aprendizado, porque dorme mal à noite, alterações da arcada dentária, porque ela passa a respirar pela boca, né? Às vezes mesmo durante o dia, então altera, né, a arcada dentária e problemas de oclusão, né, de dente. Além disso, às vezes a gente percebe mesmo no próprio rostinho da criança, a gente vai ver a tendência a ficar com a boquinha aberta, olheira, como você comentou, né? Então, alterações principalmente da estrutura da face e os distúrbios de sono é que a longo prazo podem acontecer e atrapalhar a vidinha da criança, né? Nos casos mais graves, tem criança que faz apneia, que para de respirar, né, à noite. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atenta mesmo. Agora, você falou que a cirurgia é bastante simples. É uma cirurgia que dura em torno de quantas horas? E é anestesia geral? Como que é exatamente essa cirurgia? É uma cirurgia que é feita sob anestesia geral, né? Então, assim, é um procedimento simples, né? A gente não pode chamar, né, nada de simples quando a gente está falando de uma anestesia geral numa criança, né? Então, a gente tem que estar bem consciente de quando a gente vai indicar uma cirurgia. Mas é uma cirurgia relativamente rápida, é uma cirurgia que dura normalmente minutos, não horas, né? E que é feita toda por dentro de cavidades naturais, né? Então, por dentro da cavidade oral, que vai ter um pós-operatório que exige um pouquinho de cuidado aí dos pais, como qualquer cirurgia, né? Com anestesia geral. Então, a criança tem que se manter bem hidratada, né? Vai ter um pouquinho principalmente quando opera as amígdalas, vai ter um pouquinho de dor de garganta, desconforto para engolir, né? Como se fosse uma dor de garganta. Mas consegue se alimentar normalmente? Consegue se alimentar normalmente. Não, na verdade é meio que uma lenda, né, isso, de que a gente só pode dar líquido. A gente tem trabalhos já mostrando que, em teoria, a gente pode comer qualquer coisa depois de uma cirurgia dessa. Mas, normalmente, é mais confortável a gente preferir os alimentos mais fáceis de mastigar, numa temperatura ambiente ou fria. Um sorvetinho. Tá? Um sorvetinho, uma gelatina. A gente gosta de uma desculpa de comer uma comidinha, né, de ter uma dieta especial. Sim. Mas as complicações são raras, na verdade, tá? São raras. E aí leva quanto tempo, né, para ela estar 100% após a cirurgia, em média, assim? Normalmente, normalmente uma semana, né? Uma semana para passar de vez esse desconforto. A gente normalmente pede para evitar grandes, né? Por exemplo, viagem, né? O maior risco aí nos primeiros 15 dias depois da cirurgia. O principal risco, apesar de raríssimo, tá? É sangramento, né? Hemorragia.
Então, é por isso que tem que ficar sempre atento, né? Como qualquer procedimento cirúrgico, né? A gente tende hoje, às vezes, a banalizar os procedimentos, né? E a gente tenta, lógico, manter as pessoas o mínimo possível dentro do hospital e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que é um procedimento cirúrgico, né? Agora, doutora, se a gente retira, né? Se vocês, durante o procedimento, retiram as amígdalas, que quando a gente tem dor de garganta e a garganta inflamada, são as amígdalas normalmente que inflamam, certo? Normalmente sim. Daí se a gente retira as amígdalas, a inflamação vai mais para baixo, não vai? Na verdade, as amígdalas são parte da faringe, da garganta, né? E elas são o foco principal das infecções, normalmente, porque elas têm uma estrutura que favorece o acúmulo de bactérias, tá? Quando a gente remove, as pessoas passam a ter muito menos infecção de garganta, ou amidalite, mas elas podem ter faringite, ela pode ter uma inflamação em qualquer outra região da garganta. Não é que é mais para baixo ou mais para cima necessariamente, né? Mas aí vai ter uma faringite e não uma faringoamidalite, que a gente chama, tá? Mas reduz bastante a frequência quando a gente remove. Essa pode ser uma outra indicação para remover as amígdalas, quando a pessoa tem infecções de repetição. Sim, eu tive. Durante a minha adolescência eu tinha, nossa, uma atrás da outra. E as amígdalas fechavam, assim. Talvez tivesse uma indicação naquela época, né? Sim, ainda hoje. Isso principalmente, adolescente, em pessoas mais velhas. Até os 3 anos, é muito raro que as crianças tenham infecção bacteriana. Então é muito raro precisar, por exemplo, tomar antibiótico por causa de infecção de garganta. Normalmente toma, mas na verdade não precisaria, porque a maior parte das infecções até os 3 anos são virais. A partir dos 3 anos, e principalmente na faixa etária dos adolescentes, é que a gente tem infecção por uma bactéria, que é o estreptococo, né? E aí a gente tem essas amidalites mais graves, né? Entendi. E na adolescência é mais comum a amidalite? E na adolescência também, Por quê? Porque essa é uma fase, na adolescência e na fase pré-escolar, né? A gente fala, é uma idade onde a gente tem mais contato mais próximo, então, né, onde a gente tem mais aglomeração de pessoas também, né, e essa é uma doença que é transmitida, a amidalite, é transmitida por perdigotos, né, como o Covid. A gente, na época, hoje o Covid foi né, péssima, experiência péssima, mas trouxe muita consciência para as pessoas do quanto que a gente tem, né, a gente transmite essas infecções virais, bacterianas da veia aérea, são altamente transmissíveis. E a infecção por estreptococo, que é o que causa a amidalite ou a faringite bacteriana, é uma delas, né? Ainda falando de dificuldade, né, para respirar. Carne esponjosa também causa essa dificuldade, né? E às vezes a pessoa também ronca por causa da carne esponjosa. Ela é mais comum nos adultos ou as crianças também podem ter, doutora? Então, carne esponjosa é um termo leigo que a gente usa para explicar qualquer coisa que está entupindo o nariz, né? Então, quando a gente fala, seu filho tem carne esponjosa para uma criança de 3, 4 anos, normalmente a gente está falando da própria adenoide, que é aquele tecido que cresce lá no fundo do nariz, né? Mas num adulto, provavelmente o médico está querendo dizer que ele tem uma hipertrofia de cornetos, ou rinite, outros problemas. A gente já acha que tem uma esponja lá no... Pois é. Mas na verdade o sinônimo, vamos dizer, é uma maneira da gente explicar para a pessoa que tem alguma coisa obstruindo o nariz. Mas dependendo da faixa etária, tem coisas que são mais comuns. Nas crianças, sem dúvida, quando a gente fala de carne esponjosa, provavelmente está querendo falar da adenoide. Tá. E aí nos adultos, quando se tem, então, essa carne esponjosa, também é recomendado cirurgia em alguns casos? Em alguns casos, sim. Precisa fazer um exame do nariz, né, e da via aérea, porque a gente pode ter desvio de septo, hipertrofia dos cornetos, ou seja, o tecido do nariz mesmo que fica crescido por alergia, por rinite, né? Alguns adultos, raramente, mas às vezes ainda tem tecido relacionado à adenoide também, né? Então, tudo depende do exame físico, né? Por isso que é super importante fazer uma avaliação com o especialista, né? Com o otorrino. Sempre. Agora, doutora, a gente falou, né, da cirurgia nas crianças. E qual que é a diferença? Dá pra gente dizer assim, a recuperação de uma criança é mais rápido de forma geral do que de um adulto? Pelo fato dela ainda estar em desenvolvimento? Nesse tipo de cirurgia? Na cirurgia da amígdala e da adenoide? Isso. A gente tende a dizer que sim, mas por quê, né? Porque os motivos pelo qual a gente opera é que às vezes são um pouco diferentes, né? Então, na criança, a gente está operando um tecido que
nem sofreu ainda nenhuma inflamação, então não tem novinho. tecido cicatricial, né? Novinho, mais molinho, mais fácil até de fazer a cirurgia, né? A adenoide, a adenoidectomia, não é uma cirurgia que tem dor. Então, em termos de recuperação, né, a gente não vai perceber. A amidalectomia, sim, é uma cirurgia que pode ser dolorida, né? Dolorosa. E nas crianças pode ser menos dolorosa por esse motivo, porque não teve ainda muitas infecções, né? Ou simplesmente a gente pode achar que é menos doloroso porque não é na gente. E a criança às vezes tem dificuldade de se expressar, né? Então é importante também a gente ficar atento e fazer a analgesia, tomar a medicação para dor, né? No adulto, o que acontece é que muitas vezes se opera porque está grande e está incomodando para respirar, né? Está roncando, mas também por infecções. E aí às vezes é um tecido mais fibroso, né? Então costuma ser mais, a gente costuma ouvir mais reclamação de dor aí dos adultos que fazem essas cirurgias do que das crianças, sim. Por isso que a gente tem essa tendência em dizer que as crianças se recuperam mais rápido. Só pra gente encerrar, o adulto que ronca, pode ser que ele ainda tenha esse, né, às vezes a adenoide? Ainda pode ser adenoide, que mais de repente frequente ele que tinha seja desde a infância e não sabia? Não, normalmente muito mais frequente que seja a amígdala. A amígdala, Se a gente tiver que dizer um vilão em relação a uma estrutura anatômica que obstrui e provoca ronco, amígdala. Né? Tanto que a gente sabe que a amidalectomia é uma das cirurgias mais eficientes para ronco. Entendi. Quando ela existe, né? Quando tem. Cada caso é um caso, né? E algumas pessoas podem ter a via aérea também um pouco mais estreita, e aí mesmo amígdalas um pouco menores podem ser obstrutivas. Então, a amígdala sim. Né? Num adulto a gente não espera normalmente que tenha uma adenoide assim super grande obstrutiva, não. Pode ter, mas é incomum. Né? O ideal é sempre procurar um especialista, fazer uma avaliação certinha, né, doutora? Exato. Tá? E o assunto do ronco no adulto, principalmente, é uma coisa super complexa e multifatorial, né? Não é só uma coisa. Então, nem a gente, nem nós médicos entendemos absolutamente tudo do ronco. Às vezes a gente não enxerga onde está obstruindo, a pessoa continua roncando porque podem ser problemas neuromusculares relacionados a sobrepeso. Né? Então tem outros fatores para a gente considerar. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Nada, Volte sempre. Prazer.